Jovens, vamos então retomar nossos estudos. Emine, em primeiro lugar. Ontem foi um dia relativamente fácil para se operar, para se ganhar no Emine, porque aqui você tem um grande gap. Todo mundo aqui já sabe, né? A primeira barra, se for uma barra de tendência de alta, principalmente uma que compraram desde o começo da abertura da barra, você compra acima dela. Ou acima da segunda. Olha como as duas foram fáceis. Trader que hesita nessas aqui hoje em dia, porque é o seguinte, essas aqui, ó, é pelo menos 60% de probabilidade. E 60% é o máximo que a gente vai ter, assim, num setup sozinho, num setup puro, né? Sem outros motivos. E passou a ser a mínima do dia. Foi um impulso forte, uma tendência do tipo impulso e canal, também poderíamos chamar de tendência de alta de correções rasas, fez os ciclos de mercado de novo. Semana passada nós já tratamos disso umas duas ou três vezes. Igual eu falei aqui, ó, olha lá, ó, tô puxando alguns dias para trás. Impulso, canal, lateralidade. Impulso, canal, lateralidade. Se a gente vir retrocedendo aqui, impulso, canal, lateralidade. Ó. Deixa eu desenhar isso aqui, porque tem esse desenho grande aí. Impulso, canal, aí, lateralidade aqui, que se misturou com o resto do canal. Então, pra vocês verem que esse formato é muito comum, nós fizemos uma aula exclusiva disso. É, Aí, depois dos outros dias, nem tanto. Aqui, ó, temos aqui impulso, canal, aí depois lateralizou e óbvio que a lateralidade de cada uma é de um jeito. Aqui um triângulo expandindo na lateralidade. Por que que isso é importante? Sempre que a gente tem um impulso, a probabilidade favorece um pouco mais aí para cima. Pra vocês verem que, né, dá muito certo isso. Aqui tivemos esse rompimento, uma tendência de alta desde a abertura, aqui seria uma alta surpresa majoritária. Então, até alvo com base nessas barras iniciais aqui, até onde houve a primeira pausa, poderia ser projetado para cima. Talvez demorou um pouco para chegar até lá, mas não importa, a gente já sabe que lá é uma missão do preço a ser cumprida, ele tem uma probabilidade de chegar lá. E também não que a gente vai confiar unicamente nisso, mas olha esse topo aqui, ó. Esse topo em forma de cunha, o Brooks colocou à venda aqui. Ontem aconteceu isso com a gente. Nós não fizemos um recap ainda. Hoje eu acordei até mais cedo, já adiantei ele para a gente fazer hoje à tarde. É, Qual ativo que fez isso? Ah, o WDO. Olha lá, topo em forma de cunha parabólica. Nós não vamos fazer o recap hoje, mas olha lá, uma puxada, impulso, corrigiu aqui com essa sombra, segunda puxada, corrigiu vindo abaixo de barra, terceira puxada, olha lá, gerou uma venda. Ou, talvez eu desenhei aqui, deixa eu ver aqui, pode ser aqui a primeira, aqui esse doji a segunda e aqui a terceira. Ó, eu poderia também traçar dessa outra forma, mas acho que essa aqui ficou mais legal. Aqui, primeira vez que veio abaixo de barra. Eu vou deixar anterior, porque aqui também, aqui pode ser considerada já como uma primeira correção, por causa dessa sombra aqui embaixo. Nós vamos tratar disso na hora do recap. Aqui, ó, semelhante, ó. A primeira puxada aqui fez uma pausa, mesmo não dando barras de baixa, por isso que se chama cunha parabólica. Cunha parabólico vem de exaustivo, foi longe demais, rápido demais. Então o mercado quer uma correção, precisa de uma correção antes de continuar subindo de novo. Por isso que ele faz as duas pernas de lado para baixo. No caso aqui foi de lado, se fosse para baixo, poderia até reverter. No nosso caso, nesse caso do Emine, fez de lado. Observe que é proibido entrar nessas barras aqui? Não, tá? Mas as marcações que tanto o Brooks faz, e aí eu também adotei, que a gente vai colocar as nossas ordens em boas barras, fechando a favor do nosso movimento, né? Do movimento que a gente quer entrar. Mas não tem problema nenhum você arriscar comprar aqui, até porque aqui já foi acionada uma compra. Aqui não foi uma venda razoável. Tem gente armadilhada. Aqui, se vamos lá, nós estamos no trade ainda, igual ontem aconteceu no WDO. Quem me acompanhou ontem no WDO na venda,
a gente não deu compra. E olha como que valeu a pena segurar o preço. Eu ainda não segurei até o fim, não, mas olha como valeu a pena fazer esse racional de condução. Igual alguém no grupo pediu para me fazer uma aula sábado sobre isso. Todo dia no pregão a gente já vivencia isso. Tem hora que devolve, não tem o que fazer, mas quem me acompanhou, a venda seria aqui. O mercado, ó, deu compra razoável aqui? Para mim, não. Ainda tinha alvos para baixo e foi uma barra fraca, tinha mais uma perna. Deu compra aqui? Não, 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 não. Não deu nenhuma compra. É óbvio que é perturbador. Ontem, por exemplo, eu vendi aqui 10 contratos. Imagina, cheguei a ficar com R$ 900 aqui, andou 9 pontos. Quando vê, voltou para R$ 100. Você quer, pô, meu, quer se matar. O negócio, R$ 900, por que que eu não realizei? E aí vem aquela dúvida. Aí veio o mercado aqui de novo, deu oportunidade de realizar com mais ou menos uns 800. Quando eu vi dar essa pancada aqui, e é lindo enquanto a barra está se formando, porque aí você pensa, agora vai, porque essa barra branca aqui, ela estava aqui embaixo, ó. Aí eu pensei comigo, não, agora vai, agora arromba para baixo, ó. E não vai. Aí o que que é normal acontecer com o trader? O normal acontecer aconteceu comigo. Eu queria buscar o alvo aqui, né? Vamos explicar no recap o porquê, mas acabei saindo aqui, ó. Certo? Acabei saindo nesse ponto. E pra você ver, deixei, tudo bem que aí era o que eu queria, bati minha meta, mas se eu tivesse segurado ó, daqui até aqui, quanto que dava? Apesar que vamos até o alvo, vai. Vamos até o alvo. O alvo era a falha da bandeira, né? Falha da bandeira de alta. O alvo mesmo, olha lá, era aqui, onde sentiu. Imagina os 10 contratos, se eu segurasse. Ia dar R$ 2.000, E não deu né? Então, compra, né? oi? E não deu compra, né? Você tinha que ter ficado, né? E poderia ter ficado. Aqui foi uma reversão de 3 barras, o único lugar. Você vê, ó, se eu conduzisse do jeito que o Tom insiste que tem que ser feito, olha Não, lá, pelo tinha feito menos um quase 3. contrato você tem que deixar, né? Esse um Ah, sim. contrato você deixa para o sacrifício, né? Se, Mas você vê, se segurasse tudo, dava quase R$ 3.000 esses 10 contratos. você E suportou assim, a bandeira ali, que foi muito pior, um monte de calor é, negativo ali, né? É o que o é. Tom fala. Na hora que está perdendo, você fica segurando. Na hora que vai, você. Ah, agora vou realizar, vou botar o dinheiro no bolso, tá bom, né? É o É emocional foda. mesmo, É psicológico. emocional, meu. É psicológico. Vai quando você entra, né? 10 contratos para mim é assim, é razoável. Se eu tô fazendo em média só 3.000 por dia, pô, 10 contratos, se eu tomar um loss aqui, vamos falar que eu tomasse esse loss, ia ser 1.200, meu. Pô, eu tenho que ficar correndo atrás para É recuperar cruel. esses 1.200. Então, é complicado, Zé, não é fácil, não. O emocional tem hora que nos impede de ganhar algo a mais, né? Mas tá bom, não vamos reclamar, é mais por causa desse emocional, que aí é nisso aqui que eu tô enfatizando, ó. Nem que seja, eu mesmo estou adotando a postura que eu estou entrando, nem que seja pequeno, em todas as operações viáveis, tá? Em todas as viáveis. Um exemplo, se aqui é uma compra, beleza, eu não entrei na hora, não entendi que era uma compra, mas se o mercado ficar zanzando aqui, eu entender que não, aqui era, porque às vezes você tem 15, 20 minutos para pensar nisso e o preço fica levemente melhor, entra levemente melhor até fazer sentido vender, tá certo? Até fazer sentido vender. O que no caso não é o caso aqui, ó. Você não tem nenhuma venda, o movimento inicial foi esse, a correção é rasa. Aqui, ó, é uma coisa difícil de enxergar, mas a gente tem que exercitar o olhar. Querendo ou não, além de outros setups, eu tenho um fundo arredondado aqui, ó. Ó, tá fazendo mínimas mais altas, ó. Até o mercado romper para cima. Isso aí chama-se fundo arredondado, é um tipo de bandeira. Ontem tivemos isso, nós vamos discutir. Hoje eu já até adiantei pondo setinha, eu fui analisar quanto tempo que eu gasto para fazer os 3 gráficos, para deixar do jeito que está aqui, ó. Nós vamos chamar de gráfico cru, que é só o gráfico com as entradas. Que aí depois eu divido em mais 2 gráficos, em um eu trato mais de uma coisa, outro eu trato de outra, porque senão, ó, fica muito bagunçado, ó. Esse gráfico com muitas informações aqui acaba não sei se contribui ou não, vamos fazer esse teste. Mas
Olha esse aqui, ó. É um topo arredondado, ó. Você já vai vendo que a tendência está acabando, começa a dar setup para os dois lados. Ó, topo vai se arredondando, ó. Isso dá para ver durante o pregão. O pregão está acontecendo, ó. Isso, nesse ponto você já começa a ver, ó. Aqui, você já começa a ver aqui, pronto, ó. Já começa a gerar venda. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então a nova tendência, olha lá, ó, aqui deu uma boa venda. Olha lá, você às vezes consegue pegar aqui. Se tivesse tempo, o mercado poderia ter feito isso aqui. Então, fundo arredondado que aconteceu ali, ó. Observe que o preço aqui tinha a mínima mais alta, mais baixa, mais alta, mais alta, mais alta, ou seja, vai se arredondando. E observe que as melhores entradas estão a favor da tendência. Essa barrinha aí que eu marquei foi bem aonde fechou o gap. O gap do dia anterior, que seria mais ou menos aqui, então. É o gap da abertura. É, foi até que eu me precipitei também, professor. Eu passei muito tempo nesse trade também. Aí nessa wedge que o Brooks marcou aí, que o Júlio também marcou, teve uma inside ali, acabei saindo ali. É. Ai, cruel, hein? Nossa, fiquei chateado, cara. Desliguei até o computador, fiquei bem chateado mesmo. Essas horas que as barrigas que Satanás coloca na nossa frente para nos Ah, ferrar. vão inside, já tinha um wedge, já tinha uma resistência de anterior. Nossa, É, e logo em seguida veio o rompimento do fechamento do dia anterior, né? Que é essa exatamente. linha que ele marcou aí desse clímax de compra exaustivo aí. Aí foi efetivamente a barrinha do rompimento. Até, assim, tecnicamente falando, quando você tem interna, interna, se tiver em canal estreito de alta, se romper para baixo falhar, ó, pode comprar em cima. Eu sei que não é fácil, mas você poderia ter comprado, você ia ter deixado de ganhar pouca coisa, né? Aqui. É, E outra barra muito boa para se comprar é essa, na expectativa de fazer o que o dólar fez com a gente ontem. Que o dólar, eu fiz uma entrada aqui, que eu entendi como fundo em forma de cunha, mas nós já tínhamos planejado, né? Se essa compra falhar e fechar uma barra de baixa, é falha da bandeira. Tanto que aí eu estava esperando a perna um, perna 2. E também muitas vezes gera o gap de projeção aqui, ó. Na hora que gerou esse gap de projeção e ele ainda estava sendo respeitado, eu ainda estava confiando na operação que voltaria a cair, mesmo estando, pra vocês verem, na abertura, que é tipo uma mínima do dia. Então, querendo ou não, gente, é espera. Mesmo baixo, quem me acompanhou, hora nenhuma eu falei para se comprar, não era para sair. É, a minha insistência ainda era que iria cair mais um pouco. Olha lá, caiu mais um tanto. Então, sob essa mesma perspectiva, aqui é uma bandeira em forma de cunha. Acionou uma compra. No caso aqui, para vocês verem, ainda até é melhor do que a outra lá, que foi só uma interna interna. Vamos voltar lá para vocês verem. O racional é o mesmo. Se essa cunha falhar, ainda mais falhar rompendo, duas pernas para cima. No caso, fez uma perna bem lucrativa, depois a segunda perna que às vezes falha, mas faz um topo duplo, pelo menos, te dando uma ótima oportunidade de venda. E, e- 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 quem não entendeu essa estruturação, gente, sim, espetacular, é top. Tenta entender isso aqui, que é interessante. Quando você tem esse topo em forma de cunha, armadilha vendedores a vender, no caso do Everson aí, mesmo ele não vendendo para ficar vendido, mas ele vendeu para sair de uma compra. Armadilhou vendedores aqui. E faz todo sentido, porque você tem outra cunha aqui, ó. Você tem vários, então, que vão vender nesse ponto. Aí falha rompendo, aí é aqueles tipos de stop, que eu tenho um pavor de quando uns traders, quando eu acompanhava fórum, aquelas coisas de entradas, igual o nosso grupo aberto, alguém fala assim: nossa, se romper essa máxima, um exemplo aleatório, se romper essa máxima aqui, o preço vai explodir para cima. Não sei de onde tirava isso, talvez daqueles livros visuais, aqueles, né, ordens que ficam aqui do lado, ou tirava porque achava que era um ponto relevantíssimo. É,
não sei de onde tirava essa premonição de que se romper essa máxima vai explodir. A gente raramente vai saber disso, a não ser que seja realmente a favor da tendência, igual é aqui. É, mas agora, isso aí, isso que eu estou falando agora, do topo e forma de cunha que falha, muitas vezes acelera mesmo. Tanto que acelerou aqui, nós estamos falando do mesmo contexto, e acelerou aqui, ó, que foi a perda da bandeira. Porque aí tem uma lógica nisso, né? Tem muita gente que comprou aqui, ficou armadilhado, é uma bandeira de alta, impulso, 50% de correção, um monte de gente comprado numa barra sedutora. Aí essa compra falha, todo mundo vai ter que estopar aqui de baixo, ó. Por isso que costuma gerar esse gap aqui, no caso aqui foi até menor, costuma gerar esse movimento grande, costuma gerar movimento projetado disso para baixo, porque todo mundo que já se armadilhou comprando, porque tem gente que comprou aqui, todos que se armadilharam comprando vão ter que desistir. Isso é explicado no curso completo. Porque a estrutura é assim, ó. As instituições, os compradores, estão comprando. A tendência está de alta, ou vamos falar em movimento forte. O movimento subiu muito forte. Eles realizam, faz parcial ou sai, mas na H1 eles compram, na H2 eles compram fracionado, tá? Eles compram um pouquinho, porque não sabe se já vai retomar aqui. Na H2 eles compram também fracionado, compram mais, porque não sabe se já vai retomar aqui e na H3. Então eles vão comprar até H3, no máximo até H4, certo? Dependendo do formato que ficar essa bandeira. Se eles compraram até aqui, ó, agora eles estão acumulados e pensa, o preço médio deles está por aqui, ó, no meio entre a primeira e a última compra. O preço médio deles está aqui. Aqui, se falhar, e principalmente com uma barra de baixa, eles vão ter que estopar. Aí é onde que gera esse movimento de duas pernas. Quantos trades ao longo de 3 anos a gente tem pego pautado nisso? Por isso que ontem eu confiei que aqui essa venda o mercado cairia isso. E o oposto, a favor da tendência, é o mesmo. A favor da tendência, aqui, ó, pense nos vendedores. Os vendedores arriscam já vender nesse topo. Aí faz um novo topo, o vendedor, não estou falando que a barra é boa, não, mas o vendedor vai vender também. E vem um terceiro topo, o vendedor vai vender. Acumularam vendas. Aí eles têm que estopar aqui. O preço médio deles vai estar mais ou menos aqui. Então, acelera para cima, gera movimento projetado disso aqui para cima. Isso. Ô, Ou Leandro, pelo menos duas pernas. Oi? no caso, ia dar movimento projetado, no caso, né? Isso. Aí você espera o movimento projetado disso aqui para cima. É, Ou duas pernas. as duas pernas. Mas É, no caso, como ali tinha a máxima do dia anterior, poderia ser uma falha de rompimento? pode. Aí pode. E óbvio que no meio Pode, do né? caminho, nem todo alvo é atingido, né? Uhum. Aliás, a maioria dos alvos não é atingida. O alvo é um parâmetro para a gente buscar, mas aí você vai ver como é que vai acontecer no caminho. Não é à toa que o que eu acho espetacular nessas análises que o Brooks faz, e eu adotei isso como prática, é que nós temos a expectativa que vai chegar aqui em cima, mas no meio do caminho apareceu venda. Então, esquece, essa expectativa está frustrada, nós vamos arriscar vender. E vai ter, inclusive, às vezes dá um movimento desse aqui, porque tem um monte de comprador esperando chegar lá em cima e eles acabam tendo que desistir, ué. E às vezes gera até reversão. Mas, no caso, aí vamos lá. A gente está olhando sob uma perspectiva, né? Ah, falhou isso aqui e tal. Mas tem outra perspectiva, outra coisa acontecendo que é impulso, canal, lateralidade, ó. Então, tem várias opções aí, várias situações nas quais a gente não vai saber exatamente qual vai cumprir. Por isso que você tem que dançar conforme a música, né? Você vai aparecendo uma coisa, opa, espero isso. Mas no meio do caminho apareceu outra coisa. Um exemplo prático que eu faria ontem. Se desse uma compra aqui boa, fechasse uma boa H2, ó, nesse ponto, eu ia reverter para compra. Ia reverter para compra, paciência. E revertesse para compra, vinha uma barra de baixa dessa aqui ou aqui,
Ou não vou, nossa, tá baixo. Mesmo assim, eu vou vender, porque ó, mesmo estando baixo, olha quanto caiu. Desde a mínima, porque é o seguinte, na hora, principalmente na hora que eu saí, ó, eu saí aqui, né, bem na mínima. Mas aí eu pensei comigo, bom, o preço ainda tá caindo, dá pra você ver, podia estar aproveitando um pouco mais. Mas aí eu tava com um amigo aqui, né, o Daniel Ferraz, que é de Portugal, tava aqui. Eu falei, ah, larga a mão, fica do jeito que tá aqui, preciso encerrar o dia. Acabei encerrando, mas se tivesse segurado, não tinha motivo para sair. E a cada suporte e resistência, mínima, máxima, quando o preço chega lá novamente, você tem que se perguntar: quem provavelmente vai ser encontrado? Se perguntar e conferir, verificar. Chegou nessa mínima. No primeiro momento, quem foi mais encontrado? Vendedor. Ou neutro. Neutro aqui. No primeiro momento, neutro. Quando vê, vendedor. Quando vê, vendedor. 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 O que que nós estamos? Em rompimento, né? E esse rompimento poderia. Ele não fez, mas poderia dobrar para baixo. Deixa eu até ver qual que era a amplitude naquele dia ali. A amplitude até então, 36 pontos. O dólar fazer 70 pontos é normal, né? Dá para fazer se a tendência aqui continuasse de baixo. Ou, no caso aqui, 50%. Ó. Pode ver que o mercado desceu 50% desse rompimento para baixo. Até dar uma barra de entrada, lá você vê, tinha 50% que é um alvo plausível. Em lateralidade, ele fala isso. Quando dobra, às vezes vai dobrar literalmente e às vezes vai só 50%, típico do mercado. E o legal é o seguinte, ó, o mercado ainda deixou sair, vamos supor, quem não saiu aqui, por mais que reverteu, voltou na média, aí deixou o trader sair no mesmo preço aqui, ó. Aí nessas horas, quem está vendido, viu que está lateralizado, ele desiste. Por isso que, ó, tem que trabalhar muito com desistência, gente. Eu fiquei chateado de não fazer o recap aqui dessa situação aqui, mas quem acompanhou o recap, eu expliquei durante o pregão, é muito importante. E eu falo assim, é o diferencial da metodologia e é o meu diferencial em focar nisso aqui, porque o Brooks ensina isso, que é o trader que vendeu aqui, ele está armadilhado, aqui ele se decepcionou, aí ele chega aqui, ele saiu. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Aqui, jovem, você está vendo pela barra. A barra está te mostrando que quem vendeu aqui está desistindo, ó. Aqui tá, quem vendeu aqui, ele está desistindo. Então, se você vendeu a pior venda, aqui, ó, desista. Desista dos seus sonhos de rompimento de baixa e aposte nos seus sonhos de um eventual rompimento de alta. E nós fizemos essa análise, foi desse jeito, deu de novo, outra desistência, aí deu a compra. Lembrando lá o amigo que, né, tem um trader aí que faz 2, 3 mil por dia, fez 12 mil reais nesse dia, pautado nessa compra que nós identificamos, aqui ou aqui, ó. E olha aqui que ele comprou aqui, né? Que também tá certo, qualquer compra aqui, aqui, a gente não sabe o que que vai acontecer, né? Aproveita esses movimentos. Voltando ao Emine, alguma coisa mais para ser tratado? Uma coisa é uma alta surpresa majoritária no início de um movimento, aqui é a abertura do dia. Outra coisa é uma alta surpresa majoritária no fim do movimento, que aí nós chamamos de clímax de compra. Aqui é um movimento forte, rápido demais. O Brooks atualmente, ó, ele trata como um tipo de topo. De repente, nós já estamos tratando tipos de tendência, tipos de canais, depois vamos tratar lateralidades. Quem sabe também, outro dia a gente foca em tipos de topo. E aí, ó, cabeça-ombro, topo em forma de cunha, topo duplo, ver suas variantes, topo triplo e assim por diante, incluindo esse, ó. Porque no curso completo eu não lembro dele falar isso, eu já pesquisei, ele não põe topo e forma de clímax na enciclopédia de 1 ano, 2 anos para cá que ele pôs, e eu concordo com ele tratar como um tipo de topo, porque mais vezes do que não reverte. Mais vezes do que não reverte, pelo menos vem testar, né?
o início do clímax do que fazer mais movimentos para cima. Ok? Então, beleza. Bora para hoje estudar mais um tipo de tendência que se mistura, tanto que canal, ó, o canal, eu até estava raciocinando ontem, ele tinha que estar na realidade, eu tratei como tendência, porque ele é um rompimento, né? Mas aqui, ó, o canal estreito, vou dar como tratado aqui, quando o Metic está incluído em canais. Lateralidades em tendência também é uma mistura. É um tipo, eu poderia estar tratando em lateralidades, né? Tipos de lateralidade. Que aí nós vamos ter lateralidade ampla e estreita, arame farpado. Não é tratar, eu não preciso nem tratar tudo num dia, aliás, não preciso nem tratar em dias separado. Essa aqui, ampla, dia separado. Porque tem muitas formas de entrar em lateralidade ampla. Agora, estreita e arame farpado, as duas dá para tratar tudo num dia só. Vamos ver. Aqui, lateralidades em tendência é uma coisa também que se mistura. Por isso que eu pus lateralidades agora. Se mistura tanto como tendência quanto lateralidade. Porque é um dia que a maior parte, às vezes, fica em lateralidade, só que tem um rompimento ou dois durante o dia. Mas a predominância do dia é lateralidades. Então, vamos tratar desse aqui hoje. E vamos ver os exemplos que o grande mestre. Lembrando que isso aqui todo mundo tem acesso, né? Quem não tiver, me cobra aí depois, eu posto lá de novo. Estudo de PA total. Aqui. Dia de lateralidades em tendência de alta. Nós estamos tudo tratando como lateralidade. Lembra o que isso aqui ontem? Ontem foi um caos, um saco ao mini índice, né? No começo do dia. Lateralidade na abertura, né? Eu já antecipei aqui. O rompimento, eu até falei que seria o rompimento da faixa 18, olha lá, começou outro dia. Mas se na divisão de slides eu for fazer hoje, eu posso falar que aqui é uma lateralidade. Depois o mercado fez outra lateralidade mais ampla. Mas, querendo ou não, começou uma tendência forte após a lateralidade na abertura. E olha, nesse exemplo dele aqui, olha pra você ver que semelhança. Foi uma lateralidade chata de operar no começo do dia para ganhar dinheiro por ordem stop aqui, deu o que fazer, embora. Vamos lá, deu um topo em forma de cunha aqui, ó. Aqui já era uma venda, no meu ponto de vista. Ó, aqui já era uma venda. Você tinha uma cunha na média móvel, já falhou. Aí deu uma compra aqui? Talvez não, acho que não. Vai falar que o trader tá errado? Também não, tá errado não. Tem LTA aqui, só que tá comprando alto. Ele tá comprando alto nesse canal. Não é uma das melhores compras, não. Aí o mercado forma um topo em forma de cunha melhor, ó. Agora nesse ponto aqui tá melhor. Um, dois, três, ignora isso aqui e deu duas boas barras. Pagou. Scalp. Olha lá. E veio visitar. Precisa ter, como conduzir o trade? Cara, você tem que ver o que está acontecendo. Que ciclo que tá. Tá num canal, só canal, né? Não vou nem falar que é canal amplo, porque comprador, os dois estão tendo dificuldade de ganhar dinheiro por ordem stop. Então, tá tendo um canalzinho. Quem vendeu aqui, olha lá, ó, essa LTA é um bom lugar para se sair. Observe, mas aí aqui deu outra compra que não era lá das melhores do mundo e deu uma potencial venda. Olha, confusão. Confusão é marca registrada de lateralidade. Não estou falando que é para fazer todas essas entradas, não. Porque se você fizer todas elas e ficar revertendo, você quebra. Mas, ó, você não tem aqui um topo e forma de cunha e aqui um ombro, cabeça, ombro. Não é uma boa venda? Uma venda razoável? Uma venda razoável aqui, ó. Quando veja, tinha armadilha de novo. Esse tipo de trade, em vez de ficar revertendo, vendeu aqui, por exemplo, ó, adicionar mais alto e sair com um pequeno lucro aí, se acabar vendendo. É lateralidade, ó. Acabou sendo uma lateralidade. Rompeu e fez outra lateralidade, ó. E observe que assim, a operação única, aquela operação que você entrou e o preço desenvolveu,
90% dos dias vai ter uma operação pelo menos de swing, ela só foi acontecer aqui, ó. E geralmente já acontece na hora que você já está desapercebido, ou desapercebido no sentido, não que você esteja distraído, mas assim, do nada. Você já cansou de vende aqui, nada, compra aqui, nada, vende aqui, nada, compra aqui, ela só fica nadando. Aqui começou a mudar o comportamento, que aí já deu topo duplo, topinho em forma de cunha, impulso e canalzinho aqui, uma venda razoável, mas pagou só a mixaria. Aí, até que chega, dá uma barra boa de compra, mas você também já tá, tô cansado, vou entrar para ganhar só uns trocadinhos. Acaba que você compra aqui, vai sair aqui, porque o mercado tá assim, né? O mercado tá assim. Aí ele vem e gera um rompimento surpresa, modo compra e fechamento. Só que quanto mais você demora, você já chegou na máxima e o mercado lateraliza de novo. Aí começa a brincadeira. E um dia eu vou falar que não é tão fácil, né, de ganhar dinheiro, a não ser que você opere por ordem limitada, a não ser que você opere naquele negócio de vende aqui, compre aqui, sai aqui e assim por diante. Mas existe o dia, você tem que estar preparado. Lateralidade mais baixa, nós chamamos, e lateralidade mais alta. Isso é importante, guardem isso, tá? Porque existe uma estatística, uma probabilidade de que quando gera vendas aqui em cima, a lateralidade inferior. Ah lá, ele até pôs aqui, ó, não hoje. Você tem 60% de chance da máxima dela ser testada com pelo menos um tique passando a máxima. Ele fala nessas palavras. Sei lá, 60 aqui ele está falando em outras palavras, mas em um lugar ele fala que ó, um tique abaixo dessa máxima, que é a da lateralidade inferior, ou a lateralidade mais baixa, o preço vai passar um tique pelo menos aqui. Óbvio, deixa um tique acima aqui, sua realização. Deixa o ponto do santo. Porque essa estatística eu não sei se é verdade ou não. Vai da interpretação, tem dia que a gente não vai ver isso tão claro, né? Que é lateralidades em tendência. Sabendo disso, munido dessa informação, você vai se preocupar em, sei lá, aqui gerou uma boa venda de topo e forma de cunha, aqui já não gerou nenhuma venda mais, ó. No dia, talvez aqui, se você entendeu como uma venda, olha lá, acabou só deixando você sair no 0 a 0. É, teria 60% de chance de vir testar aqui, ó. Aqui vira um magneto. Eu pensei, eu ia fazer outra aula sobre magnetos, né? Esse é mais um magneto, que assim, o Brooks não fala claramente, mas é mais um magneto. É um alvo mínimo, era uma aula de alvo mínimo, né? Que a gente ia fazer. É, desculpa gastar o tempo fazer isso agora, mas é que se depois eu esqueço disso. Já vou botar no checklist aqui, alvos mínimos, né? E uma hora a gente vai ter que tratar sobre isso. Alvos mínimos. Não, não tem. Eu vou criar um até alvo me. Não tem. Depois eu vejo a melhor localização, mas eu vou pôr aqui em algum lugar. Vamos pôr logo em seguida aqui, ó. É uma coisa para ser tratada. Alvos mínimos. Mínimos. Ou alvo mínimo. Para mim, na hora que eu der Ctrl L, fica mais fácil achar, porque eu vou esquecer se eu pus um plural. Um dos alvos mínimos. Teste. é, Teste de lateralidade, teste de topo né? Lateralidade inferior em dias de tendência de alta em dias de lateralidades em tendência de alta. Pronto. Aí fica mais um alvo mínimo para a gente tratar. Depois eu acrescento os outros aqui. Só para vocês entenderem qual que é o meu racional aqui, para a gente montar uma aula sobre isso. Início de clímax é um alvo mínimo. Início de clímax. Máxima, mínima anterior. Então, tudo são alvos mínimos que nós vamos buscar.
Bom, depois eu acrescento aqui, porque não é o foco da aula. Isso aqui é só para mim já esboçar uma ideia para a gente melhorar e fazer outras aulas legais. Então, 60% de chance desse alvo mínimo. Tivemos três fortes barras de rompimento de alta, ó, um, dois, três. Então aqui já poderia comprar, mesmo estando alto. Olha lá, você compra porque você está tendo já um rompimento, que o mercado pode fazer uma amplitude mais alta. Outra coisa que ele não pôs aqui, antes que eu me esqueça, para acreditar que vai fazer uma lateralidade mais alta, não pode esquecer que é fundamental. Eu vou até acrescentar nesse slide, não sei se ele vai falar ali, ó, é importante que a lateralidade inicial do dia seja inferior à metade da amplitude média diária, tá? Isso é importante. Leandro, Leandro, Foi. na lateralidade esquece a média móvel, né? Sim. Agora me diz uma coisa, ali tem três barras de queda, onde anteriormente ali no ombro, cabeça e ombro, tem três barras de queda. Tem um contexto de venda bem claro, na minha opinião, pelo fato de ter três barras três barras de queda e um ombro, cabeça e ombro e uma cunha. Ah, O que definiu? Bom, o que define é o mercado, né? Mas o que definiu ali na continuidade depois foi o rompimento do topo e o preço está acima da média, já é descartada a média nesse caso, porque ali parece ser um contexto semelhante os dois, né? O de é queda aqui que você está falando, ombro, cabeça, ombro? é, e lá atrás também, porque lá Eu, atrás eu- tem é, três barras de queda, ó, então, bem debaixo da da palavra então. bem do lado então. Tá. Deixa eu só reformular o começo que eu falei, esquece a média móvel. Não, não esquece, não. Tem momentos que a lateralidade está aqui, ó. Se o preço fica predominantemente acima dela, isso já vem desde o Bob Wollman, é um dos setups dele lá, dos 7 setups que ele ensina, que é justamente isso. Ó. Às vezes está em lateralidade, mas você vê que o preço está acima da média e a média está tipo conduzindo o preço para um rompimento. Isso é um trade muito bom e indica rompimento. Só para reformular a frase minha aqui, em lateralidade, pode sim a média móvel ser útil, tá joia? Ponto 2. Realmente, um rompimento, geralmente, ele parte de algum setup. Ele parte de um topo duplo, poderia cair. Por isso que quando a gente vai fazer o recap, aqui é venda, aqui é compra, aqui é venda, de repente aqui é compra. Porque o preço pode não. Geralmente ele parte de algum dos setups básicos dessas situações de topo duplo. Um exemplo, poderia ter partido dessa cunha vindo para baixo. Você tem que entrar Leandro, porque todos são potenciais swings. aí tem fundos mais altos também, né? Pressão Tem. de compra, Eu né? ia falar isso, que é isso aqui, ó. Você tem a LTA conduzindo o preço. E querendo ou não, olha quem está aqui, ó. E canal. E em lateralidade, uma aula, nós fizemos, até fiz essa aula um tempo atrás, que é uma explicação que o Brooks faz, que eu acho interessante, é o seguinte, ó. Quando está em lateralidade, o comprador, ele faz de tudo para fazer mínimas mais altas, e o vendedor quer fazer máximas mais baixas para cada um puxar um lado que quer puxar. No caso, o vendedor fazendo máximas mais baixas para ele fazer um eventual rompimento de baixa, porque está em modo rompimento. E o comprador está no mesmo sacrifício, até um dos dois vencer a queda de braço. Observe que quando o preço partiu, olha lá, ó, nós tínhamos um triângulo aqui, ó, não muito bem formado, mas tinha, e aqui tinha uma máxima mais baixa fraca. E talvez, ó, os vendedores se deram mal porque nessa máxima mais baixa, com uma barra de sinal de venda ruim, não atraiu muitos vendedores.
Aqui, a barra que foi boa estava na cara de um suporte, né? Tanto desse suporte quanto da LTA. Ele acabou ficando armadilhado, aí ele teve que estopar. E ontem, eu lembro que eu fui sair para almoçar, vocês estavam falando de dor, né? Isso já é a dor do vendedor, é a desistência. Todo rompimento é a desistência de alguém, a agressão do outro e a dor, né? E a dor vem de agressão, né? Se você, para não falar que, né, quando uma mulher apanha do homem, ela chora, sente dor. Eu vou falar de mim, quando eu era moleque, eu apanhava de todo mundo na escola, então eu chorava enquanto o outro batia, o outro agredia e eu apanhava. Eu sentia a dor, né? Então, aqui é o vendedor apanhando do comprador, tendo que desistir, e quem está vendido está sofrendo a dor, e quem está comprado está batendo, tá agredindo. Gerado por justamente essa cilada armada aqui, um dos motivos, né? Óbvio. E outra coisa, deixa eu ver aqui, ainda tem outros fatores que podem contribuir. Gap a ser fechado, fechamento de ontem, aqui dá a entender que estava baixo comparado a ontem, e assim por diante. Eu acho que o ponto aí, Leandro, é a questão da relevância da média na lateralidade, né? Primeiro, porque às vezes você está olhando barra a barra ali, você se distrai um pouco, você demora a perceber que é uma lateralidade, né? Então, o fato da média estar flat ali, ficando reta, ela já ajuda, né, no indicativo. E o outro ponto é que na lateralidade, se você não tem habilidade, né, de uso da ordem limitada, às vezes você vai colocar, toda hora que você vai colocar a ordem stop, está na cara da média, né, para cima e para baixo. É. E aí, você já percebendo que ela está reta, né, que é uma lateralidade, acho que é um pouco a pergunta que foi feita, ela tem menos relevância. Você vê as barras vão cruzar a média móvel com frequência, e aí dá até para você arriscar compras e venda com ordem stop, fazendo scalp, né, porque ela vai atravessar. Coisa que em momentos que ela tem inclinação de tendência, aí ela tem relevância, que é o momento até que acontece o rompimento ali, né? Dentro disso aí, ó, outra coisa que é fenomenal, dentro desse gráfico, ó, observe que para o vendedor está muito confuso em termos de máximas. Máxima mais alta, máxima mais baixa, máxima mais alta, máxima mais baixa. Concordam que para ele está confuso, então é uma legítima lateralidade? Agora, para o comprador, olha o que está acontecendo com o comprador. Em lateralidade, aqui em lateralidade, ó, vai fazendo-se mínimas mais alta, favorece o rompimento de alta. Como é modo rompimento, mínimas mais altas significa pressão compradora. Não era esse slide que eu queria achar, não. Deixa eu achar um outro aqui, que é nas palavras do Brooks, isso aqui também. Aqui, tá aqui. Tá aqui sim. Na explicação do Brooks aqui, ó. Na lateralidade, a pressão na direção é mais interessante. Então, por exemplo, então, Isso. a pressão vendedora com mínimas mais baixas, tendência é ir para baixo. Então, com mínimas mais altas, tendência é ir para Isso. cima e se posicionando, aprendendo, olhando principalmente o canal, né? O canal pelo que eu entendi, o canal é ele é bem um mapa ali para te auxiliar, né? Aqui, ó. Aqui. Ó, leia aqui, Ronaldo. A tendência de alta geralmente começa com mínimas mais altas na lateralidade. Então, lá era a lateralidade. Aqui, início da tendência de alta de correções rasas, né? Que veio depois. Sinal de pressão compradora. Mínima mais alta em lateralidade está alertando sobre possível início de canal de alta. Cara, como eu diria, a enciclopédia agora é minha, eu faço o que eu quiser, né? Essa frase aqui, vamos jogar lá? Aí. Aí, Aquela H1, ela já pode ser comprada, Leandro, dois quadrados verdes anteriores.
apesar de estar num doji ali, né? Mas ela já mostra Não, gente, ali já está mostrando pressão compradora. desde lá de trás, né? Deixa eu só. Até, até mesmo aquela barra mais forte ali também, anterior na falha da cunha, também já era compradora, né? Ó, isso Mas aqui para mim foi muito esclarecedor. Ó. Eu tô me adaptando aqui, porque nem na enciclopédia o Brooks não explicou desse jeito aqui. Aí eu vou fazer igual ele fez quando ele falou de pressão compradora. Peraí que eu vou dar uma leve engrossada, que eu achei que ficou. Aí, agora ficou bom. Senão também a gente fica. Não pode perder muito tempo que não. Ó, ó, mínimas mais altas. Cara, de livro, do Isso é jeitinho que o mestre interessante. explicou. Foi? Isso aí também é interessante, ó, porque o vendedor, ele vê isso aí, né, que tá perdendo, né? Vamos supor, tem as melhores vendas, né? Aqui, e ele vê isso subindo, ele aqui, ó pra você ver a compra que deu o mesmo valor. Então, às vezes, ele desiste ou ele reverte, né? Sabendo que. Sim, às vezes desiste, reverte. Ó, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, nessa linha preta. Ó, mais didática que isso aí, agora eu não sei. Né? O mestre não fez, o mestre Brooks não fez tão didático assim, ó. Aí eu vou pôr aqui um complemento meu. Observe que nas máximas havia, não sei se a palavra pode me ajudar se tiver outra coisa mais clara. Havia intermitência. Havia intermitência. Ou seja, não tinha não era bem claro, né? Máximas mais baixas. Aí, beleza, nem era para ser esse o assunto abordado, mas só para vocês verem que, cara, isso aqui é fundamental. Qualquer dia a gente faz aula sobre pressão, pressão compradora, que não é a única forma de ver, né? Pressão compradora. Mas essa aqui é uma delas, porque geralmente o mercado, quando rompe uma lateralidade, geralmente ele começa, né, com máximas mais altas, ou mínimas mais altas. A gente observar. Bom, não vou ficar procurando exemplo, não, porque não é o foco hoje. Ok, nesse gráfico. Vamos para o próximo. Aqui, outro dia, lateralidade na abertura. Quando é triângulo, eu acho que é relativamente mais fácil, porque ele já é modo rompimento e rompeu para um lado, falhou, vai para o outro. Às vezes ele nem rompe, igual o caso aqui, nem rompeu para baixo, já foi para cima. E foi um dia de lateralidades em tendência de alta acima do triângulo. Projeção para cima, né? Foi chegar, deve ter chego lá no fim do dia, pegou-se o rompimento. Aqui nesse caso, ainda teve um outro comportamento que foi impulso, canal ou tendência de alta de correções rasas a partir do meio do dia. Também pode acontecer. Tendência de alta de correções rasas. Ó, ficou dois gaps. E é importante saber que isso pode acontecer porque o comportamento do mercado na abertura era era uma compra razoável aqui, que está partindo da média. De repente já deu uma baita barra dessa, é uma venda razoável, foi lá embaixo. Desceu muito forte, está igual esses dias, ó. Eu fiz essa compra, quem me acompanhou vai lembrar disso. Nós fizemos essa compra, deu essa venda aqui, eu segurei, só que aí eu não quis estopar também, caiu, eu acabei estopando pela dor, falei, não posso levar um stop maior que esse, passou um pouquinho, deu a compra aqui. Aí beleza, comprei e consegui pegar a subida. E o comportamento do mercado foi esse. Foi igual, semelhante a isso aqui. Gerou compra aqui, quem gerenciou comprou aqui, conseguiu ganhar do mesmo jeito. Então, aqui gera compra, aqui gera venda, aí aqui gera uma razoável compra. Lateralidade, né? Aí sim, aqui em cima já se definiu, topo duplo. Aqui o mercado acabou rompendo para baixo, mas ficou estreito e difícil de ganhar dinheiro depois de um certo ponto. Aqui foi fácil, ó, mas, por exemplo, quem comprou aqui já tomou um loss. Tomou um loss daqui até aqui, ó. Se acontecer comigo de novo, já que, ó, tô vendo esse gráfico, que comigo aconteceu esses dias para trás,
é, eu vejo que vale a pena fazer essa reversão aqui, ó, tomando esse stop para tentar pegar essa queda. Dá para recuperar o stop e ainda sair no lucro. E por mais que desça forte, aqui gera compra. Tá igualzinho no dia aí em questão que eu estou mencionando. Eu não vou lembrar o dia, mas já faz uns 15 dias ou um mês aí. Observe que o comportamento do dia foi lateral por muito tempo. Durou horas. E essa lateralidade acaba com a conta dos traders se eles não ficar quietinhos ou, em vez de ficar entrando por ordem stop, eles têm que ficar entrando por ordem limitada, tá? O que que é entrar por ordem limitada? Tá nessa máxima aqui. Aqui é vender. Ou por ordem stop aqui, beleza, foi mais claro. Está baixo aqui, ó, pensar em comprar. No caso aqui, quem comprou, mas aqui tá arame farpado, mas tá alto. Justifica vender, beleza, mas não paga. Você vende aqui, cai um pouquinho e já volta, não é? O mercado está indefinido. 2 horas de lateralidade, ó. 2 horas. Mas não quer dizer que vai ser o resto do dia assim. Por isso que você vai ficar preparado para o eventual rompimento. Ó. Isso aqui, ó. Eu lembro de uma semana no WDO que fez isso aqui 3 dias seguidos. Ficou uma baita lateralidade na abertura. Por isso que assim, a gente tem que saber operar a lateralidade. Você tem que tentar fazer dinheiro. Se você não sabe, não se destrua, porque aí depois o mercado mudou o comportamento, como que se fosse outro dia aqui, ó. Tinha nada a ver com o começo. Eu falo no sentido de rompeu, corrigiu, outra boa barra de compra, fez perna um, fez perna 2, fez topo e forma de cunha, tudo deu certo. Ó. A partir daqui, dentro do, por ordem stop, né? Tudo deu certo. Ó. Poderia comprar aqui, aqui ou a terceira. Aí o mercado vem, corrigiu aqui uma H2, de novo, olha que delícia, subiu forte. Fez topo e forma de cunha. Quem vendeu fez um scalp. Era um topo e forma de cunha minoritário. Então, você vendia pelo menos para levar até a média móvel. Na média móvel, fez um fundo duplo aqui e deu compra de novo. Olha lá. Um dia que assim. Aqui eu falaria, gente, não tem como tomar loss nesse contexto aqui, não tem como tomar loss, porque é o que a gente estuda todos os dias. Aqui nesse modo compra e fechamento é só estar comprado. Aqui não deu venda, hora nenhuma não foi nem acionado venda por ordem stop. Aqui deu uma boa compra. Aqui deu uma venda, para quem está atento no gráfico, iria identificar, e assim por diante. E aqui que causou uma certa confusão, mas está em cima da média, então você já vai ficar esperto para comprar de novo, se for o caso. Enquanto aqui foi confuso. Lateralidade, marca registrada é confusão. Confusão é marca registrada é lateralidade, né? Então vamos lá. Quando a lateralidade na abertura dura 20 ou mais barras, lá, e a amplitude é cerca da metade da média de um dia recente, espere rompimento e cerca de movimento projetado para cima. Decifrando tudo, como que eu vou saber se é média, metade da amplitude, média diária? Eu não sei se tem outra forma, mas eu uso o True Range. Você vem no True Range, põe no gráfico diário o ativo que você quer, então o bit, põe quantos dias que você quer aqui no lugar nesse número aqui, clica aqui, o período, né? Se você quer saber de 20 dias, põe 20 dias. Para a gente interessa os 5 últimos dias, tá? Os últimos 5 dias é mais interessante no day trading. Ok. Amplitude média diária do bit está sendo 15 mil pontos, arredondando. 15 mil. O que que é metade de 15 mil? 7.500. Então, se a amplitude de uma lateralidade na abertura do bit for inferior a 7.500, que é a metade, você está em modo rompimento. O mercado pode dobrar para um dos lados. Aí, mesma coisa, WDO. True Range. Um dia. Não, mini índice, né? Eu estou no mini índice. Amplitude média diária 1.800. O que que é metade de 1.800? 900. Então, se tiver 900 ou menos, tem dia que tá só 500. Nossa, melhor ainda, se é só 500. Porque lembrando, isso aqui é só a média. A média tem dia que pode estar dando 3, tem dia que tá dando 1.000, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Como é média,
não tem o que fazer. A mais inferior à metade é 900, é 800. Se entrar numa tendência forte, vai dobrar. Às vezes, não vai tão longe, você vai ficar esperto com isso. E por último, para a gente encerrar essa parte, né, dessa análise, um dia, dólar, 62 pontos nos últimos 5 dias é a amplitude média diária. Então, se tiver só 30 pontos, a amplitude tende a dobrar. Então, quando você pega muito aí, às vezes, 20 pontos na abertura, 22 pontos, o dia tende a dobrar. A maioria das vezes vai dobrar, tá? Só lembrando, teve um dia, o ano passado, eu sempre tenho que reforçar isso, teve um dia que a amplitude do dólar, do WDO, a gente fala dólar, mas é WDO, né? Futuro só andou 12 pontos no dia. Eu mesmo fiquei esperando dobrar, fiquei esperando, e ficou o dia inteiro na amplitude de 12. No outro dia ficou uma amplitude de 22 o dia todo. É raro, mas acontece. Aí você opera o que der ali, eu pulo para outro ativo. Tá joia? Só ficar esperto, que tudo pode acontecer, mas tem coisas que são mais raras de acontecer. O que eu estou falando é exceção. Regra geral, estamos em modo rompimento, em alguma hora do dia que a gente nunca vai saber exatamente qual, mas o mercado vai te dar indicativos. Né? No caso aqui, temos um triângulo, figura de rompimento, aqui é compra, compra. Se estamos em modo rompimento, então eu posso comprar essa segunda, terceira, quarta, quinta barra, ou esperar a correção. Aí entra outras coisas que a gente pode analisar. Um exemplo, ó, o que é isso aqui? Rompimento, correção. E aí, ontem falei muito sobre isso, né? O que é resistência pode virar suporte. Aí gera compra. E por que que vale a pena comprar esse rompimento e correção? Porque se ele for bem sucedido, eu tenho a dobra para cima, então eu tenho espaço para cima. Até usei exemplo de uma casa de 2 andares, né? Esse é o andar de baixo. A partir do momento que você subiu a escada e está no piso superior, você quer alcançar o teto, né? Você tem o mesmo espaço que você teria aqui, ó. Se o pé direito é 3 metros, aqui você vai ter 3 metros também de pé direito. Pode ter, né? Ou não, pode ser igual a minha aqui. Minha casa eu tenho 3 andares aqui em casa. O, 3 metros de pé direito, já rebaixado, 3 metros de pé direito, mas onde é meu escritório aqui, porque antes não era para ser escritório, tem só 2 metros e 60, já é um ambiente mais baixo. Então, ou seja, tá vendo que nem tudo é sagrado? Poderia ter sido 3 metros aqui, mas eu tenho que sobreviver com 2,60. Então, faz parte, às vezes, ser menos do que você espera, tá? Aí você tem que ser flexível na expectativa. Gente, se precisar, me para, tá? Senão, deixa eu só ver aqui, parece que eu não li esse finalzinho aqui. Ah, eu destrinchei a parte da metade do dia, espere por rompimento, então em algum momento vai ter um rompimento, e movimento projetado para cima. Geralmente forma lateralidade mais alta em dia de lateralidades em tendência, em lateralidades em tendência de alta, né? Óbvio. E lógico, né? Estamos estudando só de alta, mas pode ser o inverso, tá? Pode ser lateralidades de baixa. E, e ele chama de falha de lateralidades em tendência de alta, quando faz as duas, quando o mercado volta lá embaixo. Aí falhou, tá? Não virou um dia de tendências, lateralidades de alta, porque acabou voltando tudo, aí ficou dia de lateralidade mesmo. Aí, aqui nós temos um exemplo claro daquela situação que eu comentei com vocês, ó. Tinha uma lateralidade aqui. Observe que aqui já foi testada a máxima da lateralidade superior, da lateralidade inferior. Só que nós tínhamos aqui, querendo ou não, um triângulo. Tinha essa máxima relevante. Quem vendeu, vendeu aqui ou vendeu aqui, olha lá até onde o preço veio, ó. Teste de rompimento, ó, até aqui. E ainda, se você sabe que é um dia de lateralidades em tendência, ó, tem a lateralidade inferior, tem a superior, né? Observe que, olha o que ficou aberto aqui, ó. Um gap, ó. Aí deu um setup de compra,
um motivo a mais para você comprar nessa barra aqui. Olha que coisa linda. Se você conseguir identificar isso e com o tempo todo mundo aqui consegue, por repetição, tá? E um exemplo, às vezes nem eu hoje observaria isso que não. Tem que repetir várias vezes, eu tenho que ver isso aqui acontecendo várias vezes para eu falar. Nossa, aqui ficou um gap aberto, faz sentido. É ponto de rompimento aqui, ó, né? Era essa LTB, aqui rompeu, né? Então aqui é um ponto de rompimento. Olha lá, ficou o gap aberto. Daqui até aqui foi tipo um impulso. Aqui foi uma bandeira, aqui justifica eu comprar. Ah, mas desceu muito forte. Mas desceu numa correção eventual aí de 50%, mais ou menos, tá? Teste de rompimento. Compradores que escalam, compram mais, ó. Aí tem ainda aquela outra premissa. O trader que comprou aqui, comprou o fechamento aqui, olha lá, ele escala aqui para ir buscar lá em cima, certo? Ele escala aqui, então você tem uma operação aqui de uns 60% de probabilidade, porque deu um monte de compras viáveis aqui nas quais comprador não ganharam, os que comprou lá em cima, né? Então, para quem gerencia, traders que escalam, né? Por isso que estuda lá os tipos de traders. Traders que escala é esse que compra alto, quando cai, compra mais para resolver essa compra dele que acabou dando ruim. Então, essa operação acaba sendo boa, essa, porque temos a possibilidade de chegar lá em cima. Tem também o que o Leandro comentou aí, não foi observado aqui. Olha lá, ó, importantíssimo. Em lateralidade, qual que é um dos suportes mais importantes que tem? A abertura do dia. Porque, querendo ou não, os dois lados estão brigando, assim, pelo menos para fechar doji, para ficar neutro. Então, o mercado veio aqui, o mercado veio lá em cima. Aqui é um ponto relevante. A gente vai vender, chega aqui, opa, comprador, o que o comprador quer? Como é que é esse dia para o comprador? Vai ser uma barra de tendência no gráfico diário? Não, mas o comprador quer pelo menos isso aqui, ó, fechar lá na máxima, porque aí ele vai ter uma barra desse jeitinho aqui, ó, o comprador. Uma barra dessa de alta não é uma barra de sinal de compra? Essa barra aqui é uma barra de sinal de compra, né? O comprador quer formar isso, olha lá. Ele formou. Aí, dependendo do contexto do diário que aconteceu aqui, amanhã, um exemplo, aciona no diário uma boa compra. Por isso que a gente tem que saber que aqui vem testar a abertura, beleza, mas e aí depois? O vendedor quer fazer a mesma coisa, o vendedor quer criar essa barra aqui no diário, ó. Essa barra é boa para o vendedor, fechar na mínima. Você acha que então o vendedor, na hora que vem aqui, o vendedor não vai fazer uma força para isso acontecer, trazendo o preço até aqui embaixo e fechando aqui na mínima? Aí vai formar essa barra que eu acabei de desenhar aqui. E se ficar equilibrada a força entre os dois, o preço vai fechar aqui na abertura do dia, criando aqueles doji que a gente vê sem corpos ou com um corpo pequeno para um lado ou para o outro, tá? Até vou acrescentar aqui também teste da abertura do dia, para a gente nunca esquecer, gente. Essas coisas é por repetição. O que eu adicionar, eu vou pôr em letras pretas, para sempre eu ter mais munição, para ficar uma enciclopédia mais completa. Logo eu vou começar a alterar aqui, aí é direito autoral meu. Então, eu estava conversando com um amigo sobre isso, né? Talvez eu vou parar de usar os gráficos do Brooks nas minhas análises, ali formalmente, né? Vou começar a usar os meus mais autorais, porque eu já tenho um acervo aqui muito grande, já tem 1.000 slides, e todos é dentro da metodologia. E a pessoa quer ver algo aproximado, aí vai lá estudar a enciclopédia, mas vai ser a mesma coisa. É mais do mesmo, vai ser mais do mesmo, porque mercado é isso, é repetição dos mesmos padrões. Esse dia. Vamos lá, começando aqui, fundo em forma de cunha, beleza, gerou uma compra, gerou uma venda aqui porque era um topo duplo, mas olha aqui onde ele pôs a compra, gente. Cruel, hein? Ele pôs a compra e assim, você acaba de comprar, mas você comprou a máxima. Poderia ter um rompimento, está na abertura do dia,
Mas essa compra aqui, eu mesmo tento evitar fazer. Até porque eu já comprei aqui embaixo, mas se não achei motivo, não fiz nada. Mas comprar aqui em cima, ao risco. Agora, tem problema em comprar? Não, porque eventualmente vai romper mesmo. Só que entre essa compra, não é porque o gráfico está pronto, não. Entre essa compra e entre essa venda, quem tem maior probabilidade? Essa venda, né? Que é topo duplo. Boa barra de sinal de venda. Então, tá errado você comprar aqui em cima? Não. Por isso, quando alguém me pergunta, tá errado comprar essa barra? Não. Tá errado vender essa barra aqui na terceira puxada? Um, dois, três. Na terceira puxada, tô errado em vender? Tá aqui, o Brooks está falando que não, tá? Porque, igual eu disse, o vendedor pode querer trazer até aqui embaixo. O errado é eu ver uma boa barra de sinal na direção oposta e não, pelo menos não sair, ou pelo menos, né, não tomar alguma atitude ali. Então, se você comprou aqui, vendeu aqui, pronto, mercado. Um dia, a partir daqui, por isso que às vezes é importante esperar fundo duplo e topo duplo. A partir daqui, o dia foi relativamente mais fácil. Porque aí, uma boa venda, aí dá um fundo em forma de cunha, uma boa compra. Então, você pode até não estar ganhando muito, mas é os scalps que está saindo. Uma boa compra para vir buscar aqui. Aí faz um impulso e canal com um LTB. Ó, olha como vai ficando mais fácil à medida que o gráfico vai se desenvolvendo, de acordo com o desenrolar aí do preço. Aqui, olha para você ver se eu não tenho vários motivos para vender. Já deu uma venda, só que o preço está afunilando, o spread entre comprador e vendedor está diminuindo. Aqui eu já começo a ter, ó, um triângulo que já vira modo rompimento. Se vira modo rompimento, você vê, eu tenho motivo para estar vendido e tenho motivo para estar comprado, ó, no mesmo nível de preço. Pronto, equilíbrio. Comprador e vendedor, equilíbrio. Aí vira modo rompimento. E observe que o rompimento parte de algum contexto de sinal. Um exemplo, aqui eu tenho essa LTA passando, ou um fundo duplo aqui, que é um setup. Compre. O mercado rompeu. Mas o mercado poderia ter rompido para baixo a partir daqui. Concorda? A partir daqui, fortes setups, linhas duelando, máximas cada vez mais baixa. Aqui poderia ter partido o rompimento. Então, a finalidade da gente ficar colocando essas setinhas é isso, é da onde o mercado pode brotar, né? Vamos dizer assim, o rompimento. Aí, Eu nesse gostaria de caso, ele parou verificar. na primeira. Oi? Professor, Oi. Peraí, Décio, só um pouquinho que o outro perguntou primeiro, para falar? Não, não, é só falar que o preço parou na primeira resistência, né? Que foi o início do canal, do impulso canal, né? Na primeira resistência ele Ah, parou. sim. Impulso canal aqui. Perfeito. Bem observado. Décio? A ques- as dúvidas que eu pego fica às vezes e, que eu acho que deixou isso aí meio bagunçado foi esse doji aqui, ó. Que ele não foi uma boa continuação dessa barra aqui, né, professor? Ah, sim. Odessa, bem observado que é a seguinte coisa. Gente, pelo amor de Albrooks, você comprou aqui, deu doji, tchau, larga a mão. Tem um trade que eu fiquei armadilhado esses dias, tomei um stop por causa disso. Eu comprei tipo isso, deu doji, poderia ter saído no 0 a 0, não saí. Porque é difícil, às vezes a gente não toma essa decisão na hora. Dava para sair no zero É a porque zero, você comprou aqui. é um doji bem no topo duplo, né? Onde É, poderia formar o topo duplo, né? sim. Então, às vezes a gente pode arriscar aqui, mas é o seguinte, ó, como tá alto, tem que ter continuidade. Que a próxima barra tinha que arrombar para cima e gerar continuidade. Mas nesse caso aqui, ó, comprou alto, fez doji, igual aqui também, ó, mesma coisa, você acaba de vender, aí já te gera uma compra, você precisa levar o stop lá em cima? Não, já estopa nessa própria barra. Por isso que eu falo que stop amplo, a gente não precisa ficar tomando ele. Agora, quer gerenciar? É óbvio, o dia dava para ser gerenciado para quem vendeu aqui, ó. É óbvio que daria. Mas, cara, dá um trabalho e às vezes você tem que ficar o dia inteiro operando para isso. Porque vamos lá, quem vendeu aqui? Eu acho que a próxima venda razoável foi essa. Só que observe que
Quem vendeu aqui, o preço médio veio parar aqui, ó. Ele não conseguiu sair. Aí, isso é espetacular. Aí aqui ele tem que estopar. Mais um motivo para o cara comprar. Quer ver? Vou mostrar isso agora aqui, ó. Olha esse. Não, eu acabo mudando o foco, né? Eu quero ensinar uma coisa, eu estou numa aula e mudo para outra coisa. Como é que chama mesmo? Você Compra entendeu porque razoável. o Brooks fala vários conceitos? Não, eu tô ficando bagunçado igual o Brooks, mano. Eu tô ficando bagunçado igual o Brooks já, mas você não consegue não falar um monte de coisa. E veja, pera aí, já que eu entrei no assunto, deixa eu procurar aqui. É, venda razoável. Que aos 20% das vezes que você faz uma operação razoável e você tem que estopar. Não, como é que chama aqui? Mas aqui também, lateralidades em tendência, todo mundo já entendeu, já tinha tudo que falar. 20%. Gente, sair sem perda. Acho que seria a palavra-chave. Sair sem perda. Sair sem perda. Diferenciar maiúscula, para estar no título isso. Aí, achei. O conceito é esse aqui, ó, porque é até bom para todo mundo saber que existe, como que se gerencia e isso gera operação. Não é para fazer, tá? Não é para ficar gerenciando, mas se você entender que isso aqui funciona, você aproveita onde outras pessoas não estão conseguindo resolver a situação dela. Pega o seguinte, ó. Aqui nós tivemos. Deixa eu pegar o de baixa, que é melhor. Não haver, não haver perda. Aqui, é esse que eu quero. Que é o de baixa. Nesse caso aqui, teve perda. Bom, vamos lá. Era o de alta, estava até certo lá, eu que errei. Ó, você comprou aqui. Se você, ó, comprei aqui. 80% das vezes você sai sem prejuízo. Você sai no 0 a 0 entre as duas compras. Quem tem mais de 15 dias aí, nós já fizemos uma aula aprofundada disso, vai entender. Se você compra aqui e compra aqui, você tem 60% de chance de sair com ganho dessa compra mais baixa e você tem. E aqui você sai no 0 a 0. É uma forma de gerenciamento, a forma de gerenciamento mais utilizada pelo Brooks. E 20% das vezes você vai tomar loss. Você tem que aceitar o loss. Mas como que seria esse loss? A grosso modo você comprou aqui de novo, tá? Tem que fazer sentido as compras, tem que dar setup. Se não chegar num ponto que te deixa sair no 0 a 0, você tem que sair depois, ó, porque agora você acumulou. Você comprou aqui, comprou aqui. Se você não conseguiu sair aqui no 0 a 0, você tem que sair aqui com perdas, tá? O racional é esse. Nossa, eu acho que eu não marquei lá onde eu tava. Ô, zica, eu não marquei. Qual que era a palavra-chave? Dia de, aqui, lateralidades em tendência de alta. Ó, para vocês verem que isso aconteceu aqui, ó. Dentro do racional, o trader que vendeu aqui, ele vendeu aqui, fazia sentido. Ele vendeu aqui de novo, fazia sentido. Observe que o meio termo está aqui, ó. Ele não conseguiu sair. Aí onde que ele é obrigado a sair? Na próxima compra. Aqui. Olha para você ver onde o mercado esticou. Igual, você tá vendo? O racional é aquele. Por que que isso é importante? Ó? Não é para você gerenciar esse trade, não. Para o iniciante, o Brooks até fala: stop aqui, jovem. Você vendeu aqui, stop aqui, compra aqui, porque é fundo de forma de cunha, beleza? Mas o que que custa, né? Estamos em frente ao gráfico, meia hora, 40 minutos, raciocinar isso, que é o que a gente procura fazer durante o pregão. O cara que vendeu aqui,
Opa, aqui é uns 50% que ele tem que vir aqui para ele conseguir sair. Se ele não conseguiu sair, ele vai estopar onde? Nessa barra. Olha lá. Aí acabou que é o trade da dor, como diria o Jackson. Aí, ó. O vendedor tem que estopar pela dor, porque ele tentou gerenciar, ele já está 2 horas aqui lutando, 1 hora, né? Lutando para sair no 0 a 0 e não está conseguindo. Por isso, que quando o mercado começa a fazer mínimas mais altas, quem está vendido e escalando, ele está só sentindo dor, 1 hora explode para cima. Aí ele tem que estopar ou perder a conta, né? Ou ser estopado pela corretora, como já aconteceu comigo ou com vocês muitas vezes. Beleza? Nesse gráfico, eu desviei um pouco o assunto, mas assim, para abordar mais coisas, vamos avançar mais um aqui. Lateralidade na abertura, né? Grande alta, grande baixa, grande alta. Aqui é o caso, Ronaldo, que você até me perguntou se a média interfere. Aqui é um dos casos que você vê que a média lá está conduzindo para um rompimento de alta. Então, a média é importante, sim, em lateralidade, principalmente quando você vê que o preço está predominante em cima dela. Lembrando, quando a gente faz aquele estudo sobre lateralidades, que eu acho que os albruquianos é, fica fixado ou vidrado somente nisso, né? Na lateralidade, compre no terço inferior, venda no terço superior, como regra geral. Aí, mas qual que é a probabilidade de vender aqui? É 60%, gente. Não passa disso, 60, 70 estourando, se for continuar a lateralidade. Mas então quer dizer que se é 60% de chance que eu tenho nessa venda, né, dela vir visitar aqui embaixo, eu tenho 40% de chance de falhar e eventualmente romper para cima, né? Ou ficar lateral aqui ou romper para cima. É nessas horas que rompe para cima. Tenho a lateralidade, beleza. Quero estar preocupado em vender aqui em cima, só que o mercado já está em qual ciclo aqui, ó? Canal estreito de alta, está em modo rompimento, tá só subindo. O nosso foco é nas últimas 10, 15, 20 barras, que é mais ou menos aqui. Já estou, né? E tudo bem, vendedor pode aparecer aqui, mas para quem opera por barra de sinal, cadê uma barra de sinal aqui para vender? Não apareceu. E ainda, ele fala que é mais seguro vender segundo sinal, né? Porque vamos dizer que, ó, nessa subida, ó, aqui foi o primeiro sinal nesse topo. Cadê o segundo sinal? Não apareceu. Quem vendeu aqui então foi imprudente. Ele vendeu contra um canal estreito. E aliás, pode até vender também. Aqui, ó, tem o topinho em forma de cunha, poderia ter dado certo. Só que você acaba de fazer uma venda e o mercado já te armadilhou e continua a sua trajetória, a sua caminhada de rompimento de alta. Aqui, ó, volte a comprar. Se você por acaso caiu na tentação, né, de vender aqui. Observe que não pôs venda aqui. Então você continua comprado, comprado, comprado. Ah, mas está alto. Tá, jovem. Mas aí você estudou com o Leandro e com o Brooks que pode dobrar. Aí se pode dobrar. Nada está tão alto que não possa ser, né, dobrado. E, aliás, tem dias que ainda vira tendência de alta de correções rasas, o resto do dia. Tudo pode acontecer. Aí começa a ter gaps aberto, gap, gap, ó, gap aberto, fechou o gap aqui, gap. Aí, só que lá, perto de alvo de movimento projetado, aí você já viu o que vai acontecer. Compradores aqui já perderam força. Observe que se você não saiu nessa barra presente, o mercado voltou lá para deixar você sair. Eu falei sobre isso ontem, né, num pregão. Um exemplo, esse aqui é um outro assunto, mas é para condução do trade. Ontem eu falei isso durante o pregão, é bom que fique aqui registrado, que na forma de condução, vamos lá. Eu não lembro se eu fiz ou não fiz a venda, mas foi no Bit. Ah, aquela venda em particular, não. Eu tinha feito outras operações. Mas o racional que eu quero passar aqui é o seguinte, ó. Isso, é aqui mesmo.
Não, não, não é isso. Espera aí. Espera aí que vocês vão me entender. Isso. É aqui, ó. Isso aqui é fenomenal para o seguinte aspecto, ó. Aqui foi uma venda. Quem me acompanhou, eu não vendi particularmente, mas falei, gente, quem quiser vender, é venda. O mercado está caindo. Cara, aqui continua ainda sendo venda, então eu não vou sair, né? Não vou sair. Continua sendo venda ainda. Pode romper para baixo. Só que veio a barra de decepção. Onde que você deve sair? No meu ponto de vista. Não é porque o gráfico está pronto, não, porque eu falei isso e desenvolvi esse assunto com vocês. Até estou pondo no recap agora esse assunto. Se aqui gerava uma venda e ficaram frustrados, eu vou sair aqui agora. Se por um acaso eu tinha alvo aqui, ó, opa, aqui pode haver desistência desses vendidos. Aqui já é fundo triplo. Então, aqui você sai, ó. Porque se você não sair aqui, você vai sair aqui, ó. E você vai devolver aqui, não sei quanto, mas eu acho que 1.000 pontos, 1.500 pontos. Você vai devolver uns pontos bons. Deixa eu ver aqui quantos pontos, ó. Até para fazer mais, para ser mais dramático. Olha lá, 1.600 pontos, 150, 160 por contrato. Então, ó, você sairia no melhor lugar. É óbvio que poderia continuar rompendo, mas como aqui está numa resistência, você saiu aqui, simplesmente na mínima do dia. Você fez a mágica de sair na mínima do dia, mas sob um racional, sob uma lógica. O cara que vendeu aqui decepcionou, agora ele quer sair no 0 a 0. Ele quer sair no 0 a 0, ele pode comprar, mas então eu também quero. Principalmente aqui, ó. Essa barra já mostrou isso. Na próxima, olha lá, você tinha a chance de sair aqui de novo. Aí, se você não saiu, vai ter que desistir, vai ter que sair aqui dessa venda ou de vendas anteriores. Beleza? Alguma dúvida que seja rápida? Então, beleza, gente. Obrigado. Até a próxima.